Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e hoje eu quero trazer aqui essa obra, O que Jesus diria de sua igreja hoje, publicado pela editora Vida, de Richard Mayway. Vamos dar uma olhada nessa obra? Roda o vídeo aí. Olá pessoal, aqui é o irmão Josué e estou trazendo aqui essa obra, né, O que Jesus diria de sua igreja, de Richard Mayway. É uma obra sensacional, extraordinária, tá? Os irmãos vão estar gostando em estar adquirindo essa obra. Ela não é muito conhecida, mas de antemão eu já falo que ela é impressionante, ela é rica o conteúdo dela. Vou dar um zoom aqui para os irmãos estarem lendo o que essa obra fala. Caso os irmãos assim o desejem, é só pausar o vídeo e ler, né, o seu conteúdo aqui que o livro vai estar mostrando. O que é interessante nessa obra aqui? Esse autor ele vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia, né? 4 igrejas gregas e uma em Jerusalém. E vai fazer um contraste do que Jesus falou com aquelas igrejas e o que ele quer fazer com as igrejas no nosso tempo, né? Se há semelhança, se não é semelhança. O autor vai trazer aqui o conteúdo histórico de cada igreja, dos grupos que participavam daquela igreja, qual que eram as dificuldades dessas igrejas naquela época e hoje a nossa dificuldade e como isso se aplica à igreja, tá? Vou estar abrindo aqui o livro para que os irmãos aí tenham aí uma noção de como é o livro. A câmera aqui está perdendo um pouco o foco. Eu vou dar o zoom aqui para os irmãos verem aqui o índice desta obra, tá? Então ele vai tratar sobre a igreja da Ásia, né? Todas as igrejas da Ásia. Na primeira parte. Na segunda parte ele vai tratar com as igrejas da Grécia, né? Grega. E a terceira parte ele vai tratar com a igreja do Oriente. E a conclusão do estudo, né? Então assim, é uma obra muito rica em conteúdo, tá certo? Principalmente nos nossos dias, né? Que a igreja vem passando aí por uma infinidade aí de doutrinas, de pessoas se apoderando da palavra de Deus, tornando-se aí os coronéis, né, da igreja. Não estão tratando mais a igreja como a noiva de Cristo, mas simplesmente como gado e burro de carga, né? Então ele vai tratar sobre esses assuntos que são de extrema importância, ó. O dilema contemporâneo, ele vai tratar sobre esse ponto aqui nas suas cartas, né? E explanando sobre as igrejas. Grande questão, ó. Ele vai falar sobre a questão, a parte judaica romana, a glória de Cristo, a veste de Cristo. São coisas assim que são importantes e que esse livro aqui ele vai estar trazendo. Ele vai estar trazendo sobre parte da tribulação, né? Recomendação, na verdade a tribulação, vou dar um zoom aqui, que os irmãos possam estar lendo, né? Vai falar sobre o sofrimento, sobre Esmirna, né? A cidade
servia como centro de adoração ao imperador no ano de 23 depois de Cristo, né? Esmirna erigiu o primeiro templo de honra a Tibério. Então ele vai tratar toda essa parte histórico-cultural. Vai falar aqui sobre os fariseus, né? Sobre o imposto a César ou não. Todas essas dificuldades que tinham naquela época. As blasfêmias. É um livro assim, não temam. As palavras de encorajamento, né? Sejam fiéis, ouçam com atenção. Um exemplo marcante. São coisas assim extraordinárias. Eu estava tentando achar aqui. Não sei se eu vou achar, mas é sobre o apóstolo Paulo. Vai tratar aqui um pouquinho sobre Jezabel, né? Por que ela foi citada lá na carta, qual era o propósito, companheiros de adultério, ele vai falar também, os filhos de Jezabel, né? Quais são as implicações, por que foi utilizado. É só pausar o vídeo e tá lendo, tá, irmãos? Pelo menos para ter aí a igreja, os líderes da igreja. Vendo? Então, se quiser tá lendo, mas eu queria achar aqui uma parte bem interessante que fala sobre o apóstolo Paulo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Ele vai falar aqui sobre o pastor exemplar. Vou até dar um zoom aqui. Se os irmãos quiserem ler um pouquinho, ele vai falar sobre esse ponto que eu achei bem interessante, né? Falava que Paulo servia como um extraordinário pastor para muitas congregações. Aí ele vem falando aqui, né? Sobre a carta de Hebreus, Então é bem interessante esse livro, porque ele vai trazer um contraste claro, né? Olha essa parte aqui, que bacana, deixa eu ver aqui. Devido à grande responsabilidade pastoral que Paulo sentia pela igreja diante de Deus e devido ao seu profundo amor pelo rebanho, ele escreveu essas duas cartas como uma forma de estender seu ministério a eles. Mesmo que não pudesse estar junto deles, Paulo sempre ocupava seu pensamento com eles e desejava que fosse um rebanho de qualidade. Nessas cartas descobrimos que o apóstolo, por intermédio da direção de Deus, recomenda e que condena a igreja de Tessalônica. E aí ele vem falando, orar, evangelizar, equipar, defender, amar, trabalhar, modelar, né? Liderar, alimentar, sofrer, vigiar, alertar, ensinar, encorajar, corrigir, repreender e resgatar. Então ele está dando aqui alguns exemplos. Veja que não tem nenhum aqui enriquecer, né? É uma coisa bem interessante, né? Para ficar aí sobre a liderança das igrejas, né? Que tem muitas pessoas hoje que querem ser líder, mas não quer ser líder porque quer evangelizar, equipar, defender, amar, trabalhar, modelar, né? Liderar, alimentar, sofrer, vigiar, alertar, ensinar, exortar, encorajar, corrigir, repreender e resgatar. Né? Só querem dinheiro, só querem ficar rico. Né? Claro que não são todos, mas uma grande parte, maioria. Né? Então ele vai falar aqui sobre as recomendações de Paulo, né? A igreja comprometida. Então um livro assim, muito... A igreja frutífera,
como que era uma igreja frutífera. Ele vai falar sobre alguns grupos de pessoas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, que simplesmente perturbava, né, aquelas igrejas, né, e traziam más doutrinas, más testemunhos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, os grupos de pessoas que tinham naquela igreja, né, sobre os balamitas, né? Então ele vai trazer aqui o contexto dessas pessoas, o que eles provocavam dentro da igreja, né? Qual era o problema, ó. Ele vai falar sobre o século I, né? Ó, o que estava acontecendo. Ó, os homens de Balaão também existiam no século I, eles utilizavam da mesma tática fraudulenta pelo amor ao lucro. Judas 10, esses homens acabaram por confirmar as palavras de Jesus, né? Será que hoje não tem pessoas assim, né, na igreja? Então, ó, Pedro não só repreendeu, como expôs os seguidores de Balaão em seus escritos. Isso aqui é bem interessante aqui, ó, os nicolaítas, ó, que interessante aqui, ó, que é falado, ó, o que eles eram, o que eles representavam, quais eram as doutrinas, né, que eles pregavam, a quem se direcionava essas pessoas e qual o propósito. Vai falar aqui, ó, Irineu combateu bastante eles. Será que existe hoje nas igrejas? Então esse livro aqui ele vai estar tratando. Então é uma obra assim muito importante você ter, e fica aí a nossa indicação, tá certo? Vai falar sobre a igreja de Corinto, seus problemas, sobre os dons espirituais, todo o cenário cultural da igreja de Corinto também, né? Os problemas que eles tinham lá dentro e como Paulo resolveu isso, e esses problemas da igreja de Corinto hoje tem na nossa igreja, tem no meio do povo, e como aplicar isso, né? Essa correção e o lado positivo desses dons em particular para com a igreja, tá certo? Então fica aí essa indicação do canal, o que Jesus diria de sua igreja. Beleza? Forte abraço, Deus abençoe.